E o livro de Jó foi deixado para nos ensinar o quanto um homem consegue aguentar se ele confia no Senhor. A Bíblia ela fala sobre o que Jó passou. Imagine você ser uma pessoa com muitos bens, ter 10 filhos, uma esposa amada, ter a sua casa e perder tudo em uma vez só. Até a sua própria saúde, o seu próprio corpo físico começar a apodrecer diante dos seus olhos. Isso nos dias de hoje conosco não está acontecendo. Mas Deus deixou escrito e permitiu que a sua história chegasse até nós, para que nós víssemos o quanto um ser humano que confia no Senhor e não confia em si mesmo, aleluia, consegue suportar quando é tentado pelo inimigo das suas almas. E a Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos ser tentados. Antes, com a tentação dará também o escape. É o mesmo que dizer que Deus, Ele nos dá um trabalho para fazer. Mas Ele nos dá a habilidade, Ele nos dá o uniforme, a roupa de proteção, e Ele nos dá as ferramentas para que a gente realize esse trabalho. Então você, querido irmão, querida irmã, eu não conheço a sua vida, alguns irmãos que estão aí, eu conheço e temos ou tivemos um dia a dia, mas o seu íntimo, o seu pensamento, a sua intenção, a sua alma, só tem um que conhece. Somente Ele sabe se você está aflito neste momento ou se está alegre, se você está em paz ou se está ansioso, se você está enfermo ou se está saudável, porque nem todas as enfermidades aparecem, muitas vezes aparecem até mesmo quando já está num estágio avançado, aí os sinais são dados no corpo. Mas Deus, Ele sabe de tudo isso. E você, com certeza, tem colocado isso diante de Deus. E se não tem colocado, você pode aproveitar este momento para colocar diante de Deus. Porque Deus, Ele não é um tirano. Ele não é um ditador. Ele não é alguém que impõe as coisas para nós. Ele nos deixa escolher. Nós somos livres. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, porque Deus, Ele nos mostra aquilo que realmente não somente vai ser de acordo com a vontade dEle, porque eu no começo até pensava assim, poxa, mas Deus Ele determina a sua vontade, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, afinal foi Ele que criou, Ele tem esse direito, eu devo obedecer. Na verdade, eu posso ou não obedecer. A decisão sempre vai ser minha, eu sou livre para isso. Quando eu estava no mundo, eu não era livre. As pessoas que estão no mundo às vezes pensam que tem liberdade. Ah, eu posso beber cerveja, eu posso fumar cigarro, eu posso namorar bastante, eu posso ir aos bailes. E aí quando você diz para ela, bom, e você pode ficar sem cerveja, você pode ficar sem cigarro, você pode ficar sem ir ao baile, você pode ficar sem namorar bastante. E a pessoa diz, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu não faço. Mas na verdade ela pode até tentar, mas ela não consegue, porque ela não é livre. Ela está escravizada pelo pecado. Mas Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Oh, aleluia! Ele nos chamou para a liberdade. E nessa caminhada não são poucas as vezes que somos tentados. Não são poucas as vezes que somos tentados a largar a nossa cruz. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que você tem pensado algumas vezes, olhado ao redor e às vezes feito como Asaf, que está registrado no livro dos Salmos. Olhei eu para os ímpios e vi como prosperavam, e quase me resvalaram os pés. Até que eu vi o seu fim, até que olhei para o fim deles, e então me dei conta que o que eles tinham passava. E isso acontece conosco. Eu não posso ser hipócrita e costumo dizer isso.
muito frequentemente. Não existe super crente. Não existe aquela pessoa que olha e diga assim: eu nunca caí, eu nunca tropecei, eu nunca me desviei. A gente pode até muitas vezes não sair da igreja, mas há momentos em que a gente está bem fraco espiritualmente. E uma vez eu me lembro que eu me desviei e a igreja não ficou sabendo, nem minha família. Eu falei com Deus, eu estava bravo com Ele, porque nos primeiros anos da minha caminhada eu fiquei 3 anos desempregado. E um dia eu saí de dentro de casa, eu tinha uma rocinha do lado de casa, e eu ia capinar. E eu saí bravo com Deus, porque eu orava por carteiras de trabalho para Deus abrir porta de emprego, e Deus me dava uma autoridade, e eu olhava para as pessoas: quando você precisa que essa porta se abre? E as pessoas diziam assim: irmão, eu precisava para hoje, mas já é de noite, se Deus abrir amanhã já é uma grande bênção. Então amanhã tu vai estar empregado. Orava, e no outro dia de tarde a pessoa chegava na minha casa: irmão, eu tô empregado, Deus abriu a porta. Aí eu pegava a minha carteira, ia lá, dobrava o joelho e chorava diante de Deus. Levou 3 anos e Deus não abriu a porta. E naquele dia eu fiquei brabo com Deus, eu saí de dentro de casa, capinar, e eu disse: Deus, eu não sou mais crente. Eu tô vendo o Senhor abrir porta para todo mundo e para mim o Senhor não abre. E eu fui lá, enquanto eu estava capinando, passou alguns irmãos e me saudavam: paz do Senhor, irmão Adeildo. E eu dizia: paz do Senhor. Mas eu baixava a cabeça e dizia: Senhor, o Senhor sabe que eu estou cumprimentando ele só para não ser mal educado, mas eu não sou mais crente, Senhor. Mas eu lembro que de repente o céu começou a fechar, o vento começou a soprar, e eu morava no Morro de São Leopoldo. Tem alguns irmãos aí que conhecem a região, estão escutando agora. O irmão Rogério já morou lá e está escutando. E lá é um lugar bastante alto, então quando dá um temporal, algumas casas chegaram a voar, casas de madeira chegaram a ser arrancadas do chão lá. Então quando o vento começou a soprar, o céu começou a fechar, eu olhei para aquilo e eu sabia: é só Deus que pode me guardar disso. Eu corri para dentro de casa, fui fechando janela, fechando porta, e corri para o meu quartinho, que é o quartinho da bagunça, e me lancei aos pés do Senhor. Eu disse: Senhor, me perdoa. Eu não tenho como ficar longe da tua presença. É só o Senhor que pode me guardar. Me ajuda, Senhor. Quando estava terminando, voltei para Jesus naquela hora. A maioria da igreja nem ficou sabendo.